Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à página 2. A partir de agora, nós estamos uma live com um tema muito importante, para lá de interessante, eu diria, muito pertinente, né? Porque, afinal de contas, a gente vai tratar aqui de faixa de segurança, algo que foi criado há muito tempo atrás, foi referendado no Brasil, oficializado há 25 anos atrás, estava vendo, em 1997, e por esse motivo a gente escolheu a pauta de hoje tratando sobre faixa de segurança. Boa noite a todos, então, sejam bem-vindos. Na tela da PG2, o debate sobre as chamadas faixas de segurança, esse espaço de travessia exclusivo do pedestre, pode ser considerado uma conquista, na verdade. Não era assim há exatos 25 anos atrás. Morria muita gente na simples tentativa de atravessar a rua. Depois, aos poucos, esse quadro foi mudando e, como uma febre, alcançou todas as cidades, umas com resultados muito positivos, outras nem tanto. Mas a faixa de pedestre está aí, cumprindo a sua finalidade. Lamentavelmente, ainda mata. Nesse ano, 2 episódios seguidos roubaram a vida de transeuntes na cidade de Blumenau. Um deles, Sr. Charles Longen, no dia 19 de janeiro, e o outro, mais recente, com a senhora Rotraud Maria Haas, dia 19 de abril. Eles estavam na faixa onde se deve estar. Ainda assim foram atropelados, perderam suas vidas e provocaram uma grande comoção. E é exatamente por esse motivo que hoje vou conversar com Rúbia Mor e Cristiane Marta Loureiro. Elas lideram o movimento Blumenau Respeita a Faixa e achamos importante, neste começo do Maio Amarelo, mês de ações que visam humanizar o trânsito, diminuir os acidentes e cobrar responsabilidades de todos nós que fazemos o trânsito, inclusive o pedestre, veicularmos essa pauta tão interessante. Rúbia Mor é terapeuta integrativa e aromaterapeuta, pós-graduada em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em análise corporal e comportamental, pós-graduada em controladoria e finanças pela PUC do Paraná, coach, gestão e liderança do IPC, graduada em processos gerenciais pela Uniaselv e atua com desenvolvimento de pessoas há mais de 12 anos. Cristiane Marta Loureiro, fisioterapeuta, graduada pela FURB, atuou no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Santa Catarina como conselheira e delegada regional de Blumenau. Foi presidente da Associação das Empresas de Fisioterapia do Estado de Santa Catarina, foi presidente da Fundação Pro Família da Prefeitura Municipal de Blumenau e, posteriormente, secretária municipal da Família. Também foi coordenadora municipal do Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa do Governo Federal, pós-graduada em Ciências Políticas pela Universidade Estácio, vereadora eleita em Blumenau, está na atividade. Foi escolhida pela RAPS Brasil, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, como uma liderança no Brasil em destaque por suas ações. Signatária dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Elas são as minhas convidadas de hoje e a gente tem o maior orgulho de poder dar uma boa noite. Começo contigo, Rúbia. Seja bem-vinda. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, Cristiane, e a todos que estão nos ouvindo. É uma honra poder estar aqui e conversar sobre um assunto tão importante. E uma boa noite especial também para as outras 2 mentoras desse movimento, né? Nós somos em 4, estamos aqui hoje em 2, mas também faz parte a Val Araújo e a Muriel Mazzi. Eu cumprimento a você, Cristiane Loureiro, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo esforço para estar com a gente aqui. Eu sei que você saiu de uma sessão da Câmara de Vereadores agora, mas que bom que deu tempo. Portanto, boa noite e muito obrigado. Obrigada, Carlos Henrique. Boa noite a todos que nos assistem, em especial a minha amiga Rúbia, que está aqui comigo hoje compartilhando dessa live, e também as outras mentoras, Val Araújo, Muriel, que também fazem parte desse movimento, envolvendo toda a população, que a gente sempre fala, o movimento não é nosso, é de todos. Isso é importante. É do povo para o povo, né? Do povo para o povo. Acho que nós temos aqui hoje algo que é muito importante. Vocês são uma espécie de ativistas, né? Vocês sempre estão à frente de discussões, de temas importantes. E me fale um pouquinho como é que chegaram a esse movimento, foi essa comoção resultante dos 2 acidentes fatais. Os 2 chamaram muita atenção, né? As pessoas estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, de repente se viram colhidas por carros que as mataram, na verdade.
Um dos casos, até eu falei hoje há pouco ainda com o Dirceu Logan, que é irmão desse cidadão Charles, que morreu dia 19 de janeiro, estava conversando com ele, a grande comoção da época. O homem saiu de Tuporanga para alugar um apartamento para a filha, e enquanto estavam ali fazendo, naturalmente, cumprindo a logística para viabilizar a ida da filha para Blumenau, foi atropelado e morto. Essa senhora foi incrível, vi o vídeo e fiquei impressionado com o fato de ter tanto espaço para motorista evitar o choque, e não conseguiu, parece que estava, fiquei com a sensação que ela estava no celular. Mas me contem vocês como nasceu esse movimento Blumenau Respeita a Faixa. Então, eu tive o prazer de conhecer a Cristiane há alguns anos atrás, numa outra ação, né, Cris? Um movimento em que nós tivemos a oportunidade de proporcionar a construção de uma casa para um casal de idosos, que a casa havia pego fogo, né? Foi essa questão do fogo na casa, né? E aí depois a amizade continuou, e um grupo que é bastante ativo, e de repente quando houve um outro acidente que também aconteceu recente, que foi na Antônio da Veiga com uma ciclista, né? E houve um pedido de doação de sangue no nosso grupo. E nenhuma de nós podia doar. A Cris já teve câncer, né, Cris? Eu tenho uma doença autoimune, a outra tinha uma outra situação, enfim, cada uma de nós ali do grupo tinha uma situação que impedia de doar sangue. E aí o nosso movimento foi assim, nossa, mas alguma coisa nós temos que fazer. E alguma coisa surgiu, o movimento Blumenau Respeita a Faixa. Bom, Cristiane, a sua versão sobre o início disso tudo. Exatamente, a gente começou nos grupos do WhatsApp fazer essa mobilização, já tinha impactado a todas nós esse primeiro caso, né, do pai que tinha sido atropelado e veio a óbito bem em frente à universidade, e depois se repetiu também nas imediações da universidade, essa ciclista, e quando veio essa campanha, nós temos outras amigas também que eram conhecidas dessa ciclista, que mobilizaram, e a gente percebeu a necessidade de estar fazendo algo além, né, de a gente estar também mobilizada com ações que promovam a conscientização. E veio muito ao encontro, porque também a gente juntou com uma campanha agora, né, que acontece nacionalmente, o Maio Amarelo. Maio Amarelo, exatamente. Por isso que eu achei bem pertinente a gente discutir esse caso. Quando a Rúbia sugeriu a pauta para a página 2, fiquei, acima de tudo, muito grato e entendendo que realmente é hora da gente discutir faixa de pedestre, que há muito não é falada, como eu disse na abertura, e que precisa, inclusive, se vocês me permitirem, vamos avançar, sair desse limite aí territorial, Blumenau, respeita a faixa, vamos migrar para tudo quanto é lugar do Brasil nesse momento, porque as faixas estão em todas as cidades e, por certo, o desrespeito também está. A gente vai conversar muito sobre isso a partir do momento em que há um grande debate se as faixas são seguras ou não, por que ocorrem esses acidentes. Afinal de contas, eu até soube que vocês têm um movimento, um dia aí, para caracterizar bem esse movimento, Rúbia, é verdade? Sim, verdade. Vai haver um dia que está programado, dentro da programação do município do Maio Amarelo, tem um dia, uma programação no parque. Mas antes disso, o nosso movimento vai fazer uma ação nas ruas, nos semáforos, nas sinaleiras, fazendo a distribuição dos adesivos educativos. São adesivos para serem colados na traseira do carro, para lembrar, né, o respeito à faixa. A vida está pedindo passagem, então é um adesivo para servir como âncora para quem vem atrás. Então, nós vamos estar aí nos principais semáforos das cidades, fazendo a distribuição desses adesivos e o convite depois para o evento que acontece, então, no Parque Ramiro Ridger, né? As faixas de segurança deveriam ser um lugar para a gente se sentir seguros, e em Blumenau, infelizmente, não tem sido, não só em Blumenau, como você disse, em outros lugares também, né? Bom, esse movimento, então, ele está a pleno, né, como se diz, e vamos falar um pouquinho a respeito dessa falta de conscientização. Queria começar por aí. Afinal de contas, a gente sabe que a faixa de pedestre é lugar do pedestre, do transeunte, do cidadão que caminha,
alguns ciclistas acabam passando pedalando, não deveriam fazer assim, motoristas deveriam respeitá-la muito mais, já diminuindo a velocidade ao se aproximar. Você acha que, de repente, se relaxou em relação a chamar a atenção das faixas de pedestre e a sua utilidade? Me diga, por favor, Cristiane Louret. Então, na verdade, a faixa de pedestre, cada qual quer ter a sua razão, né, quando está nela, mas cada um tem a sua parte, né, para contribuir. Quando a gente iniciou o movimento, uma das perguntas que foi nos dita, faltam leis para promover a conscientização? Pelo contrário, tem tantas leis de trânsito, e o problema não é só a falta, né, das leis estarem vigentes, é da consciência das pessoas de estarem respeitando. E não é só a lei, é o limite de velocidade, né, que já faz parte, claro, da lei, não usar o celular, né, enquanto dirige, se beber também não dirige. Então, assim, são coisas que todos nós sabemos, mas que falta aplicar no dia a dia. E quando eu digo que cada qual quer ter razão, que cada um sai no seu tempo e todo mundo está com pressa, né? E muitas vezes acaba esquecendo do principal, que é o próximo, daquele que está ali na faixa de pedestre. Sabe, Carlos, que assim, nós já tínhamos consciência, e a gente já conversou sobre isso, né, Rúbia, dessa conscientização na faixa de pedestre, mas eu confesso que agora, com o movimento, a gente ficou ainda mais, sabe? Uhum. Eu já tinha a percepção, por exemplo, que nem hoje, está um dia chuvoso, né? Independente do tempo, mas assim, de tu pensar no pedestre que está ali, né? Você está no conforto do teu carro, né? Enquanto alguém está ali na sombrinha, se molhando, esperando para atravessar, esperando a vez. E aí a conscientização está em nós, em dar a vez, né? Verdade. Não estamos fazendo nada além do que, né, também de obrigação nossa de ser gentil, cordial. E é isso que está faltando. Ô, As Cristiane, pessoas... me permita, você se sente tranquila ao atravessar uma faixa de pedestre ou você tem literalmente um pé atrás, fica insegura, observa todos os ângulos? Com certeza, a gente tem que prestar atenção em tudo, porque não é porque o primeiro carro parou que o segundo vai parar também, né? Então a gente tem que sempre estar atento, e às vezes no meio dos dois ainda vem uma moto. Então a gente tem que estar atento a tudo e a todos, né? Verdade. Ô, Rubi, você? Então, é interessante a pergunta, porque eu atravessei por um ano, eu passei atravessando com bastante frequência a mesma faixa que aconteceu o atropelamento do seu Charles, né? Uhum. E ali é interessante, porque vem numa rua de um fluxo bastante intenso e são 3 faixas, né? Então, é uma via longa, né, Rubia? Isso, exato. É uma faixa muito longa que a gente tem para passar, os carros vêm rápido, então às vezes alguém te deu a passagem e se você não começa a passar... esperando que os outros vão parar também, corre o risco daquele também perder a paciência e vai embora e te deixou ali esperando ainda, né? Então, não, eu não me sinto tão segura para atravessar a maioria das faixas de segurança da cidade. Eu percebo que parece ter uma coisa assim de... A faixa não serve só como um balizador de limite do carro, ela está ali para o pedestre, né? E você trouxe no começo da live também de uso exclusivo do pedestre, tanto que para um ciclista passar, ele tem que virar pedestre para isso, né? Exatamente. Então, esse entendimento de espaço do outro, de compartilhamento do espaço, porque é um pedacinho da via que está para o pedestre, e todo o resto é do carro, né? Então, eu acho que esse espaço, esse pequeno pedaço, quando a gente coloca o pé na faixa, quando a gente busca essa passagem, ainda assim ele não tem conseguido ser respeitado. Eu não me sinto segura, não. Verdade. Deixa eu mandar uma boa noite ao Donald Moore, boa noite a todos. Caio Souza, boa noite. Sara, boa noite, parabéns a todos. Ana Paula Marquete Campos, muito boa noite a todos. Rúbia, Cristiane, parabéns pelo projeto. Família Marquete Campos aqui na audiência da live, é bom saber. Queria colocar uma coisa, eu moro há 35 anos em Timbó, por exemplo, e agora estou em Joaçaba. Essas duas cidades, elas, por serem menores que Blumenau, elas têm uma característica.
Aqui se faz, aqui em Joaçaba, onde eu estou agora, se para na faixa. Em Timbó, onde eu também estou, se para na faixa. As pessoas de cidades menores, quando vão para cidades maiores, vão com o espírito de que a faixa é respeitada. A gente leva cada susto quando vai a uma cidade maior. Vocês acham que isso se caracteriza de fato ou é impressão minha, Rúbia? Não, não é impressão, não, isso é realidade. Isso é muita realidade. Para você também, Cristiane? Com certeza. A gente sempre menciona que o comportamento no trânsito reflete quem é no dia a dia, né? E é isso que está acontecendo. A intolerância, tudo tem a ver com a forma que eu estou dirigindo. Uhum. Rúbia, você ia falar, e eu te cortei. Ah, não, sem problemas. A gente estava conversando a respeito disso mesmo, que tem muita gente que vem de outras cidades, tem essa expectativa de chegar na faixa e ter um espaço para passar e não acontece. E como disse a Cristiane, né, reflete o seu comportamento no trânsito e a gente está numa cidade onde tem uma urgência de fazer as coisas, uma pressa para estar, uma pressa para fazer as coisas, né? Então, a reflexão que a gente vê, aliás, o reflexo que a gente vê no trânsito é isso, é a pressa, é o não dar espaço, né? Infelizmente. E muitas vezes, até complementando, né, Rúbia, o estresse que as pessoas estão no dia a dia, muitas vezes faz elas como se elas ficassem no automático, né? Eu diria que vai ainda além do estresse, né? Vai o estresse e vai a ansiedade. Então, eu estou me dirigindo para o meu próximo compromisso, mas ao invés de eu estar prestando atenção ao que eu estou fazendo naquele momento, que é o estar presente, né? Consciente do que tem ao meu redor, consciente daquela ferramenta que eu tenho na minha mão, que o carro é uma ferramenta importantíssima, né? Para eu chegar lá. E ao invés de eu estar consciente aqui, eu estou com a cabeça lá no que vai acontecer, aqui nas mensagens que estão chegando no celular, e perco aquilo que está acontecendo ao redor. E aí o estresse e a ansiedade pode matar. Verdade. Olha aqui, ó, eu queria abordar aqui uma situação, porque quando a gente invoca o trânsito, a gente tem um costume de certa forma, demonizar o motorista, às vezes o motociclista, mas o pedestre tem uma participação efetiva, como diz aquela frase, trânsito somos todos nós. Alguém está esquecendo o seu papel, de fato? O que você acha dessa observação, Cristiane? Então, todos nós temos, de fato, nosso papel, né? Só que, com certeza, a gente tem que sempre fazer tudo com muita consciência, mesmo a gente sabendo que a faixa é do pedestre, antes de a gente atravessar, não é pisar o pé na faixa e já atravessar. A gente tem que ter certeza de que o motorista me viu, né? Para eu estar segura, atravessar e continuar olhando. Como eu falei, às vezes um para, o outro não, né? E é isso que a gente tem que buscar fazer. A mesma coisa acontece também, a gente já conversou em outras lives, quando o ciclista também está, mesmo que ele esteja na ciclofaixa, ele também prestar atenção com relação aos carros, né? A faixa é dele, mas quando às vezes tem um estabelecimento onde ele sai, geralmente, numa direção contrária, se certificar, né, que aquele motorista viu ele para evitar acidentes. Então, há possibilidades de a gente fazer isso, né? Acho muito importante. Se conectar com o outro, certeza de estar sendo visto. Essa frase a Rúbia me passou e eu achei muito interessante. E você está falando exatamente isso agora, Cristiane. Exatamente. Mas se conectar com o outro e ter a certeza de que está sendo visto. Acho exatamente. Importante. É importante porque, assim, todo mundo vai estar no seu direito, mas cada um tem a sua contribuição. Eu, como pedestre, também, de garantir a minha segurança do próximo, né? E o motorista também. Então, como bem citado ali, todos nós fazemos parte do trânsito. Então, cada um tem que ter consciência do seu papel. Olha só, o José Américo, que é um cidadão que viaja o mundo e foi piloto, inclusive, de voos internacionais. Olha, bons motoristas nascem no ensino fundamental. Infelizmente, não há costumeiramente esse ensino que ele chama de cívico. Ele está aqui buscando a formação de caráter, me parece, né? Um motorista que tenha consciência
do seu espaço no trânsito que lhe compete, que lhe é oferecido, né, Rúbia? Isso, exatamente. Até vem bem a calhar com o complemento que eu ia fazer da fala da Cris, que tem a ver com o fato de que nós fazemos uma aula na autoescola para poder tirar a carteira de motorista, mas nós não temos uma aula quando a gente ganha a bicicleta, né? Ah, tenho uma bicicleta, comprei uma bicicleta, ganhei uma bicicleta. E agora? É só saber pedalar? É só conseguir se equilibrar na bicicleta e sair? Não, eu tenho também regras para seguir, eu também preciso tomar cuidados. Então, eu preciso saber de quais são os meus direitos, os meus deveres, autorresponsabilidade, né? Responsabilidade pela minha vida e também responsabilidade pela vida do outro, porque eventualmente alguma ação que eu faço enquanto pedestre, enquanto ciclista, também pode afetar negativamente a vida do outro. E essa noção, ela começa sim de casa, né? Eu diria que muito antes ainda do ensino fundamental. Eu diria que na base familiar é onde vêm os valores primordiais, né? Do entendimento de responsabilidade. E, aliás, é responsabilidade, habilidade para responder. Em cada momento da vida eu vou adquirindo essas habilidades. E se eu não a tenho e preciso, é minha obrigação ir atrás. Saber que eu preciso ir atrás de buscar essa habilidade para poder responder aquilo que eu estou precisando, buscando naquele momento. Ô, Cristiane, o comportamento do bom motorista vem do berço, então? Na verdade, vem assim de toda a contribuição que ele tem, né, dentro da educação, sim, né, familiar. Inclusive, muitas crianças dão exemplos quando eles têm aula nas escolas, né, e eles levam para a família. Ó, pai, coloca o cinto, né? A gente já escutou algum, né? Nem saiu o pai, com a mãe, coloca o cinto. Então, assim, a nossa infância, ela é mediada através dos bons exemplos, né? Então, a gente precisa estar presente com essas ações para que a gente cresça um adulto também que dê o exemplo. Então, acredito sim, a educação tem um papel fundamental. Ok, deixa eu só registrar aqui a Elisângela Scheitel. Boa noite, parabéns, Carlos Henrique, PG2, pelo importante tema, parabéns aos participantes. É um tema que a gente tem que discutir mesmo, fiquei bem contente, quero repetir aqui, quando a Rúbia sugeriu essa pauta, achei bem legal, no começo do Maio Amarelo, não pelo Maio Amarelo, pelo tempo que a gente não fala da importância e do comprometimento que as pessoas têm que ter com a faixa. A Sara coloca uma questão bem importante pelo YouTube, olha só. Além da atenção que devemos ter, muitos usam fone de ouvido e não ouvem o som da rua, buzinas, etc. Ela está se referindo ao pedestre, que às vezes desligado, assim como o motorista que ao olhar o celular se desliga por completo da possibilidade de olhar numa forma geral, vislumbrar, né, o lado da via, os lados da via, a profundidade, assim também o pedestre perde quando coloca o fone. Vocês concordam? Concordo. Não só concordamos, como a gente teve um exemplo aqui em Blumenau, né, que tinha um pedestre que estava caminhando e não escutou a ambulância, né, Rúbia? E estava indo atender alguém e acabou ainda sendo envolvido num acidente que não era nem para estar, né? Mas, assim, não prestou atenção e a gente tem que estar prestando atenção a tudo e a todos, né? O trânsito, ele a responsabilidade que a gente tem no trânsito, ela é tão importante que ela acaba influenciando tudo, né? São as pessoas, são não só os pedestres que estão ali, inclusive os moradores que estão ao redor, né? Se tu tem um acidente, tu pode, infelizmente, pegar alguém. Então, a responsabilidade de dirigir é muito séria. As pessoas que estão tirando a carteira, né, pela primeira vez, elas têm que estar cientes que o trânsito requer atenção a todo tempo. E quando a gente fazia a carteira, eu lembro que muitos falavam, tem que prestar atenção no que você faz, mas mais ainda no próximo. E é bem assim, né? A gente tem que sempre estar atento a tudo. Direção defensiva, bem isso. Isso. É verdade. Deixa eu só fazer uma interrupção, Rúbia e Cristiane, com a paciência de vocês só um pouquinho, que eu tenho aqui um merchan para fazer, lembrando que nesse sábado, dia 7, vai ter passeio ciclístico em Timbó, com saída do Parque Henri Paul, às 2 horas da tarde.
O passeio vai percorrer aproximadamente 12 quilômetros nas principais vias com ciclofaixa do município. Ao final do passeio, os participantes ganharão uma muda de árvore, que bacana. As inscrições devem ser feitas previamente através do formulário disponível dentro da perspectiva da campanha nacional de Juntos Salvamos Vidas. Tibau destaca neste ano a importância das ciclofaixas e calçadas. Bem bacana isso. Mais um assunto que, outra vez, a gente correlaciona ao trânsito, né? Ciclofaixas é uma maneira das pessoas pedalarem, e aí também, como as faixas e pedestres, ciclofaixa precisam ser observadas com muita atenção, né, Rúbia? Sim, com certeza. Complementando a fala da Cris, e aí já entrando no que você está trazendo agora, enquanto nós estamos na via, todos somos do trânsito. Então, mesmo aquele pedestre que está ali com o fone de ouvido desligado, aliás, ele está desligado do trânsito com o fone de ouvido ligado, né? Ele também é trânsito, ele também faz parte disso, então todos eles precisam estar atentos e conectados ao que está ali. E aí, pegando o gancho da ciclofaixa, algo bem interessante é observar o seguinte: as ciclofaixas, elas estão, na sua maioria, nas vias principais, e elas se usam de um espaço daquela via, e elas estão uma pequena faixa com via de mão dupla para as bicicletas. Então, eu vou e volto na mesma via. Talvez em algum mundo perfeito a gente poderia ter uma única via para que a gente pudesse seguir aquele mesmo fluxo, porque teoricamente, se eu não tenho a ciclofaixa, eu tenho que seguir no mesmo fluxo da via, né? No mesmo sentido da via. E aí tem um cuidado bem importante que os ciclistas precisam ter, que tem a ver com o que você falou antes da frase de conexão e de perceber que o outro viu, que é quando aquele ciclista está vindo numa ciclofaixa. Então, pelo fato de ele estar na ciclofaixa, ele se sente seguro. E ele está vindo daí numa direção contrária daquela via. Mas ele precisa ter certeza de que o motorista viu ele antes de ele passar. Muitas vezes tem algum carro entrando naquela via e ele está olhando só para um lado, que é o lado onde viria o carro. Então, eu preciso fazer o que a gente chama de mentalização. Imaginar o que está passando na cabeça do outro. Por favor, Rubia, essas são ações possíveis para melhorar a possibilidade de ser visto. Você citou uma, cite outras, você também, Cristiano, fique à vontade. Quais as ações possíveis para melhorar a possibilidade de ser visto, de ser notado? Ser visto. Muito bem. Cris, agora você. Então, né, na verdade, a gente... eu estava lendo ali um dos comentários, que até de uma fala que eu disse ali com relação ao fone de ouvido, e o Donald, né, Moore, da Rubia, tinha colocado ali, né, que muitas vezes também o próprio motorista, e sim, dos dois lados, ninguém teria que estar usando, né, teria que estar prestando atenção em tudo. Então, a forma de ser visto, ser notado, existe, desde quando você está na faixa que a pessoa perceba que você está, né, tem pessoas que falam, às vezes é bom usar roupas mais fáceis, principalmente à noite, né, que sejam mais fáceis de ser visualizadas, são formas, mas a gente tem que estar ali e se mostrar para o motorista que você está aguardando, né? Porque às vezes eu confesso que nem sempre eu acho também que o pedestre está naquele momento pronto para atravessar. Tem vezes que eu já fui parando e ele estava no telefone, estava um pouco distraído, entendeu? Então, assim, essa questão de prestar atenção tem que ser dos dois lados, né? Do motorista perceber que eu quero atravessar, como também, né, que é o momento certo. Ótima observação. De ele se colocar, né? Complementando ainda dessas formas, Carlos Henrique, eu acho que a gente tem vários para poder trazer aqui, entre elas com relação aos ciclistas, a iluminação necessária, né? Então, eu preciso ter um pisca atrás na bicicleta, que ele vai ali no canote do selim. Eu preciso ter ali na frente uma luz, um farol, que vai fazer com que eu consiga ver o que está acontecendo aqui na minha frente e também ser vista. O ideal é usar roupas que tenham acessórios refletivos. No mínimo, né? Eu via muito isso. Quando eu fiz a minha primeira pós, eu vinha de Joinville à noite, eu via muita gente saindo do segundo turno com bicicletas daquelas, sabe, barra circular e tal, e aí sem um olho de gato nem no pedal. Então, de noite, no escuro, não conseguindo ser visto, é extremamente importante qualquer
coisa que possa refletir e, de preferência, luzes. Na verdade, na bicicleta é obrigatório isso, né? E tem uma outra coisa que é bem importante também, que são os gestos convencionais, que está previsto no código para os motoristas. De repente, ele pode botar a mão e fazer um gesto convencional, né? Enquanto ciclista também. Eu faço isso, por exemplo, em um ponto onde eu sempre passo aqui na cidade, que é uma rua principal e que, de repente, ela vai passar numa rotatória e que vem carro daqui de baixo para cruzar, e da mesma via que eu estou vindo, ele pode querer cruzar na minha frente. Então, como eu estou mais devagar, eu uso o gesto convencional, eu trago o braço para este lado para avisar, eu estou indo para essa direção, Claro. Então não me ultrapasse, né? É o momento de ele esperar eu passar para poder passar em segurança. Então o gesto também é possível. Olha, bom isso, né, do gesto, eu acho que é bacana demais. A Bel de Almeida, boa noite, Bel. Durante muito tempo atravessei diariamente no semáforo na rua 7 de Setembro, próximo ao Banco Safra. Sempre me impressionou o fato das pessoas atravessarem na faixa quando o sinal abria para o pedestre sem olhar para o fluxo dos carros. Não é porque o sinal fechou que significa que todos os carros irão parar. Tá certo, Abel? Não é assim mesmo, né, Cristiane? Exatamente, é o que a gente conversou aqui, né? Tem que prestar atenção em tudo, porque às vezes, se um parou, o outro não, e essa questão de sinalizar com gestos, não tem como eu não lembrar do primeiro acidente fatal. Aquele pai estava fazendo o sinal, né? Pare, mas é como se ele tivesse invisível na faixa, sim, né? Sim. Só que ele assim, ele foi. E talvez ali foi um problema, assim, a gente não pode ter autoconfiança, né? Verdade. Porque não foi notado, não foi visto, ninguém parou, né? Faltou respeito em todos os sentidos, né? Se eu puder complementar essa fala, Carlos Henrique, me permite? Por favor. Eu acho bem interessante porque, assim, ele estava confiante de algo que ele conhecia da cidade dele, né? Exatamente. Na cidade dele funciona, na cidade dele ele levanta o braço, na verdade... Aquilo que eu falei antes, Isso, né? Exato. Pelo que me disseram, bota o pé na faixa, já vai parando. Então, ele estava, sim, confiante da segurança dele ali na faixa, mas também é importante a gente perceber aonde a gente está, que é o estar presente neste entorno. Essa é uma via rápida. Neste momento, eu estou seguro de fazer isso e parar? Então, o sinal verde para o pedestre não é garantia da sua segurança, por mais que algumas pessoas vão dizer assim, mas se ele me atropelar, ele é o culpado. De que adianta ser culpado? O importante é a questão da vida, né? Claro. Na verdade, a consciência que a gente deveria ter, Carlos, é que quando a gente avistar o pedestre, a gente já diminuir a velocidade. Porque se realmente assim, o pedestre colocou o pé e a gente não viu, né? Vou dar um exemplo, e às vezes freia muito, tu corre o risco também do que está atrás logo bater, né? Então tem todo um conjunto que a gente tem que estar atento. Então, o correto mesmo é avistou o pedestre, já começar a diminuir, já dar o sinal, né? Não tenha dúvida. Olha, deixa eu mandar um beijo para a Júlia, a minha filha, que está acompanhando lá em Timor. Boa noite, legal. Júlia. Ela está sempre com a gente aqui também. Queria colocar uma questão, vocês estavam falando aí do Charles, né? Aquele senhor de Tuporanga, que, de certa forma, fez gestos e tentou impedir. Por outra, eu estava observando o acidente agora, do dia 19, que tira a vida da dona Rotraud, é isso? Isso mesmo. E ela faz a travessia em 2 estágios. No primeiro, já com o máximo de cuidado. Ela vai olhando o tempo todo, ela está se prevenindo, a gente sente a segurança, o cuidado, o zelo que ela tem em atravessar, até que ela atravessa completamente segura, dá a impressão. Você tinha me falado, Rúbia, que não entendia como é que a motorista teve tanto tempo, tanto espaço para não atropelar, acabou atropelando essa senhora já sem... Eu achava que não tinha mais como atropelar. E essa senhora também, talvez pensando nisso, mas me chamou muito a atenção o fato dela ser zelosa, a travessia o tempo todo, ela cuidando, e de repente acontece. Coisa incrível, né? Me chama bastante atenção, Carlos Henrique, eu estive visitando o seu Romeu, que é o esposo, né, que estava junto no acidente, e eles moram hoje num lugar que era tranquilo,
naquele ponto, né? E de repente se transformou com a novidade da Humberto de Campos, desse prolongamento, se transformou numa via de passagem muito rápida. E era visível pelo vídeo que Dona Rothschild era quem cuidava muito também do seu Romeu, né? Então ela ficou visível o zelo dela com relação a ele também. A ele, é Isso. verdade, é verdade. E como ele disse, assim, faltava só um degrau, faltava só um passo, né? Não é compreensível porque não permitiu chegar lá. Como você disse, ela foi zelosa o tempo inteiro. Ela foi perfeita dentro daquilo que ela estava fazendo. Eu gostaria de fazer um convite para as pessoas que têm... É difícil a gente falar isso nesse momento, né? Porque eu não vou dizer que são pessoas da terceira idade ou que têm mais idade, porque é independente da idade, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber a diferença do que está acontecendo no meu corpo físico e no meu corpo mental. Então, algumas vezes a minha mente está tão cansada que o meu corpo poderia até ter a força, mas eu não vou. Mas na maioria das vezes acontece que a mente está ali ávida, né? E o corpo, de repente, já não está respondendo com toda aquela velocidade. Então, para garantir a segurança, eu penso, não há outra forma a não ser esperar parar, por mais que o carro esteja longe, esperar parar completamente para poder passar. Essa consciência das próprias limitações, esse paradoxo mente-corpo, né? É tão importante ser observado, né, Cristiane? Exatamente, né? Nesse acidente em especial, ele chamou atenção a algumas situações. Primeiramente, sim, era um casal de pessoas idosas, a mobilidade deles, né? Eles já conhecem, por isso que eles respeitaram a todos, tinham carros que estavam rápidos, que eles esperaram passar, e a outra motorista estava longe, né? Só o que mais chamou atenção, que assim, ó, ficou visível que a motorista não viu eles, porque não teve nem sinal de freagem, não teve nada assim, entendeu? E nem em alta velocidade ela estava, né? Não. Sim, estava tudo assim, foi um fluxo contínuo, né? Não é aquilo que tu vai reduzindo, ou tu dá uma freada ao ver, e realmente eles estavam ali no final para completar a faixa, então assim, ó, foi uma coisa que tu pensa assim, eles também não esperavam, né? E foram surpreendidos, né? Essa foi o que aconteceu. E, inclusive, quando foi postado isso, a gente chegou a replicar nas nossas redes sociais, porque, assim, a gente já vinha, assim, desses outros casos, né, Rúbia? E esse, a gente pensou, poxa, mais um, né? Olha como o nosso trânsito está violento. E aí, quando veio esse exemplo, eu lembro que teve uma pessoa que colocou, assim, né, uma carinha triste, e aí eu até falei, nossa, pertinho de vocês, né? Porque eu sei que ali tem um restaurante próximo. E aí o proprietário do restaurante falou, sim, eles vinham almoçar aqui todo dia, e naquele momento eles estavam indo almoçar. Olha né? só. Era ali perto do meio-dia, né? Então, assim, poder perceber o próximo, né? Que não foi nem sequer visualizado, e eles estavam totalmente corretos, havia sinalização, a faixa, né? Foi assim, aquilo que eu falei, tem que cuidar para não estar no automático quando dirige. Verdade. Isso. Aproveitando, posso... Claro, a Cris trouxe uma lembrança que foi com relação a comentários que surgiram, né, no nosso Instagram, e aproveito para fazer o convite e o pedido para seguirem o Instagram do movimento, porque ali a gente está sempre colocando informações, instruções, né? E veio um comentário quando a gente postou o vídeo a respeito de que o problema, o culpado era porque as faixas estavam sendo colocadas em lugares impróprios, né? Então, uma culpa de uma terceira instituição, de um terceiro. E não importa de quem tenham dito isso a culpa, a questão aqui que eu gostaria de abordar e de levantar é que enquanto nós ficarmos lutando e buscando culpados externos, nós não estamos olhando para dentro das nossas próprias possibilidades de fazer diferente. Então, fica o convite de olhar para a possibilidade de o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Eu hoje, enquanto ciclista, não tenho ciclofaixa em todas as vias da cidade, mas eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Se hoje eu fosse trafegar exatamente como manda o Código de Trânsito enquanto ciclista, eu estaria mais pedestre do que ciclista dentro dessa cidade, mas isso também não me possibilita ir na velocidade que eu quero. Então, dentro do que eu tenho, eu vou fazer o melhor que eu posso para preservar a minha vida e a dos outros.
Esse Legal. é o convite. O Rodinei Della Justina está dizendo parabéns pela explanação desse assunto que é tão importante. Quanto mais consciência de todos, menos mortes e acidentes graves. O José Luiz Pinheiro, boa noite. Sempre temos que ter uma boa percepção do risco, tanto quem dirige quanto quem anda a pé. Essa percepção é fundamental. E tem mais aqui participação ainda, o José Américo está voltando, para dizer o seguinte, meu netinho de 4 anos tem aulas regulares sobre trânsito e postura a bordo de automóveis na escola. Ele fiscaliza os pais, não permite que o carro se movimente sem que todos estejam com os cintos afivelados. Para cruzar faixas, ele observa ambos os lados, com cuidado. Em Dubai, não aqui. Que pena. Mas é bem isso, aquilo que eu falei do exemplo, né? Eles vão reproduzir aquilo que eles têm como exemplo e querer mostrar, porque é o correto, né? Quantas vezes tem essa conscientização do trânsito, de eles estarem fazendo essas ações, e o próprio cinto de segurança é o início de tudo, né? Ah, com certeza. A Juliana está dizendo que bonito você falou, Rúbia, a explanação anterior. Eu também achei muito interessante essa consciência que você invocou aí, essa sua fala foi realmente bastante interessante. Precisa aqui mais um tempinho para o Merchan, e já estamos voltando aqui com essa conversa muito pertinente, muito importante, né, que a gente está desenvolvendo hoje aqui na PG2, com as nossas convidadas, a Cristiane Loureiro e a Rúbia Mor, falando sobre Blumenau respeita a faixa, que é um movimento nascido lá, mas que se expande espontaneamente por qualquer cidade onde chega esse programa ou o debate sobre o trânsito. Afinal de contas, todos enfrentam a mesma situação. Olha, Ecoponto de Timbó passa a receber esponjas, material de escrita e cápsulas de café. O SAMAI fechou uma parceria com a empresa TerraCycle de São Paulo, que recebe esses produtos, reaproveita e dá a destinação final ambientalmente correta, pagando inclusive 0,02 centavos de real à autarquia por cada item recebido e custeando o valor do frete até São Paulo. E esses valores retornam para a finalidade principal do Ecoponto. Vamos continuando? Tem aqui outras questões também. Vocês podem interagir, fico até contente demais quando as pessoas trazem aqui também o seu ponto de vista. Qual é o nome do movimento no Instagram? Responde para o José Américo, por favor, Rúbia. Blumenau respeita faixa. Aqui eu não tenho um dos As, né? Então, Blumenau respeita faixa. Blumenau respeita faixa. Dá para a gente colocar faixa aqui no bate-papo, claro, né? Deixa eu claro. colocar aqui. Vamos colocar assim. A Juliana colocou ali, bem legal. A Juliana colocou, perfeito. Uhum. Olha, uma outra questão, a gente está falando de conscientização, né, o tempo todo, fazer o melhor que pode com o que tem, ao invés de colocar a culpa em algo ou alguém. Nós simplesmente no trânsito, e esses são os motivos de tanta raiva, de tanto ódio no trânsito e de tantas desavenças, agressões e mortes, não é mesmo, Rúbia? Partindo desse princípio, se cada um soubesse o papel que cumpre, evidentemente, também sem responsabilizar o outro, entendendo muitas vezes que é possível um erro, né? A gente não admite que o outro erre, né? Mas nós não somos máquinas, né? Afinal de contas, somos humanos e é inerente do ser humano errar. Todos nós vamos errar N vezes na vida. A questão é que, a partir do momento em que a gente comete um pequeno erro, ele deve servir de alerta para não cometer mais nenhum. E seria maravilhoso aprender com o erro dos outros, sem esperar cometer os nossos próprios, né? Verdade, verdade. E, Cristiane, quer falar alguma coisa a respeito? Eu quero agregar, assim, que, na verdade, no trânsito a gente tem que estar atento a tudo. E quando a gente tem algum problema, né, às vezes a gente já foi citado, inclusive, no nosso Instagram, algumas pessoas colocando a questão da própria saúde mental, né, de estar trabalhando isso. Então, quando a gente sente que não está bem, da responsabilidade de a gente perceber que não é o momento de estar dirigindo, né, porque se você está pensando em outra coisa, você não está ali. E no trânsito, você tem que estar 100%. Né? Quando a gente está 100%, a gente está pensando em nós, mas principalmente, né, em todos, né, no próximo, porque
o trânsito a gente precisa ter essa consciência. E é isso que está faltando. Acho que a maior dificuldade que a gente tem tido, né, na conscientização é perceber o próximo. Perceber o próximo. Eu também acho que é isso. Estando no trânsito, é preciso estar ligado, antenado 100%, né, focalizado ali no ato de dirigir, olhando todo o contexto da rua, da sinalização, ao movimento das pessoas, às vezes de um animal, né, que inadvertidamente atravessa, você tem que estar muito ligado. Eu concordo com vocês. O que a gente não falou, Rubia, que deveríamos falar, porque a gente está encaminhando para o encerramento, essa live tão importante a respeito do movimento que vocês criaram aí e que espero se expanda por todo o Brasil. Afinal de contas, todas as cidades ainda têm acidentes nas faixas de segurança. Às vezes não se contabiliza o acidente por si só, às vezes é levada para a estatística apenas a morte, mas tem muitas pessoas que saem machucadas, terrivelmente machucadas, às vezes sem condições de tocar a vida normalmente, fruto desse acidente sobre faixa de pedestre. Vamos lá. Então, e nesse caso, eu entendo que todas essas pessoas envolvidas nesses acidentes acabam tendo a vida afetada incrivelmente e de forma negativa, né? Uhum. Quem atropelou, quem viu, quem presenciou. Quantas vezes eu atendo em terapia, pessoas, já aconteceu assim de atender alguém que tenha dificuldade de interagir porque presenciou, no caso de um adolescente, né? Porque presenciou um acidente de trânsito, porque viu tudo aquilo e vai levar isso por tanto tempo, né? E ainda que com relação à fala do que a Cris trouxe antes, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade, isso nos torna humanos. Enquanto nós tivermos um pensamento único só daquilo que é importante para nós, eu estou com pressa, eu preciso chegar lá, eu estou pensando naquilo que é importante para mim e não considerar o outro, eu não vou conseguir ter uma boa vida, uma vida fluida. E quando eu conseguir considerar que só sou eu quando me espelho no outro, quando consigo conviver com o outro, eu deixo de olhar só para aquilo que é importante para mim e passo a olhar para o coletivo. Infelizmente, a gente vê, na infinita maioria das vezes, dar a prioridade só para o que é importante para si e não para o que é importante para o coletivo. Isso é bastante danoso. Muito importante. Que bela observação. Cristiane, você, por favor, para a gente encerrar. Sim, eu gostaria de, primeiro, agradecer o espaço que nós estamos recebendo hoje aqui, de estar falando, né, desse assunto tão importante. Agradecer também a todos os amigos do movimento, né, Blumenau Respeita a Faixa, os nossos patrocinadores que estão ajudando a gente a confeccionar os nossos materiais, que no dia 14, Carlos, nós iremos estar entregando adesivos. Nós temos também as camisetas do movimento, em breve nós vamos estar sorteando, né, Rúbia, no nosso Instagram, por isso é importante vocês seguirem, ficar acompanhando. No nosso Instagram também a gente dá dicas de trânsito, né? Nós temos também os amigos especialistas em trânsito, também vêm sempre agregar conosco com diversas informações, e é assim, não é por falta de informação, mas é por falta mesmo de absorver e praticar o que está se aprendendo, ou o que já sabe, mas é que faltava ainda conscientizar. Muito bom, eu quero felicitá-las, né, pela iniciativa, cumprimentar as outras duas mentoras do grupo, do movimento. Como se chamam mesmo, Rúbia? Val Araújo e Muriel Mazzi. Então, um cumprimento também a elas, né? E a gente espera que haja conscientização, não só quando chega o Maio Amarelo, né? Mas a cada momento, né? Cada dia, o trânsito é diário, é constante, as nossas cidades nem param mais, né? Antigamente até, de repente, o trânsito parava, agora não se vê mais isso, é constante, fluxo enorme de veículos, então é preciso estar muito atento. Em pleno Maio Amarelo, portanto, a gente aqui na página 2 hoje lançou um alerta vermelho. A lei protege, a realidade é outra. Pessoas estão morrendo nas travessias e 2 acidentes fatais trouxeram de volta a preocupação e as campanhas de orientação sobre as faixas. Esses acidentes que eu já me referi aqui, ocorrendo coincidentemente nos dias 19 de janeiro e 19 de abril. 2 coincidências, tem uma coincidência, o Dirceu Logan, que mora aqui em Joaçaba, de onde estou falando, perdeu o seu irmão no dia que era aniversário
do pai deles, ficou muito marcado. E essas duas situações criaram uma enorme comoção, e por esse aspecto achei muito legal vocês iniciarem essa campanha, esse movimento, para que a gente possa ter uma reversão do quadro, né? Eu possa diminuir, eu ter mais atenção de todos. Só para completar aqui, o José Luiz Pinheiro, Carlos, em Blumenau também temos aulas no interior do veículo ônibus da Guarda Municipal de Trânsito, EPT, é isso? Alguém confirma? Isso, a Escola Pública de Trânsito. Escola Pública de Trânsito, que bom. Então, eles têm essas ações, e eu só queria também agregar que quando a gente falou ali dessa questão de também conscientizar, na verdade, assim, ninguém vai querer causar um acidente, né, por querer, né? Claro. Então, assim, a gente tem que estar muito consciente em tudo, porque isso causa traumas na gente, né, nas pessoas envolvidas. Então, a gente tem que estar a todo tempo atento, né, para evitar isso. A Ruby até falou ali que ela atende, né, na terapia. Eu, como fisioterapeuta, também já atendi muitos acidentes de trânsito, Carlos. Então, assim, às vezes a gente tem pessoas que passam, inclusive, a ter medo de voltar a dirigir, passam por todo um processo, né, para, de novo, enfrentar o trânsito, vamos colocar assim, né, tem pessoas que levam nesse jeito, vou enfrentar o trânsito, e a gente não Cristiane, pode... Oi. Eu queria saber o seguinte, se houve uma comoção entre as pessoas de Blumenau e do estado todo, até porque, num dos casos, a pessoa nem era de Blumenau, que tipo de comoção causou no legislativo da tua cidade, já que você é vereadora? Na verdade, eu até levei também para a tribuna, né, todos esses assuntos, de a gente poder, claro, é um conjunto, depende de todos nós. A gente sabe também que o executivo também tem a sua contribuição, e a gente foi atrás disso, né, que serão colocados, por exemplo, travessias elevadas, serão colocados redutores de velocidade, mas, como a Rúbia bem citou, se a gente, enquanto não souber lidar com o que a gente tem, cada um vai estar jogando essa culpa para o outro. Então, todo mundo tem que se perceber e não esperar um pelo outro. A gente já vai fazer o que deve fazer no momento, né? Esperar. Mas, assim, é um conjunto. No Legislativo, a gente tem buscado isso de estar também acompanhando e conscientizando. Eu tenho falado muito isso na tribuna, até por conta do nosso movimento, trabalhando a conscientização. Inclusive, a gente acabou levando recentemente para uma secretaria aqui de Blumenau, palestra com um amigo nosso, né, do movimento, para falar dessa conscientização, inclusive, para ter o cuidado com essas pessoas também, pessoas idosas, pessoas com deficiências, que têm a mobilidade reduzida também, né? A gente tem que pensar em todos. Claro, mas, às vezes, claro. a gente... Não é sempre que a gente encontra um motorista que tem a paciência de esperar aquela pessoa terminar, né, de atravessar, e às vezes já arranca antes disso. Isso é ali que a gente começa a perceber que falta o respeito. Verdade. Bom, Rúbia, amor... Oi, diga, pois não. Eu queria te pedir permissão, nós, Claro. como disse a Cristiane, a gente vai estar no dia 14 nas ruas, e nós já temos alguns adesivos, nós já temos algumas camisetas, já tivemos apoio de duas empresas muito bacana, fora todas as outras empresas que estão cedendo espaço ou cedendo seu próprio serviço, é maravilhoso, e a gente vai agradecendo aos poucos todos eles no nosso Instagram também, mas nós ainda precisamos de apoio, então eu gostaria de pedir, se for possível no espaço aqui, se tiver alguma empresa ainda disponível a nos apoiar, a nos ajudar com camisetas para as pessoas que vão estar nos semáforos distribuindo os adesivos. Também precisamos ainda de alguns adesivos. Então, quem quiser estar conosco nos semáforos, também pode fazer contato e vir ajudar nesse dia também. Muito legal. Olha, a página 2 trouxe para a tela hoje esse debate no Maio Amarelo sobre as faixas de pedestres e, de certa forma, enaltecendo esse trabalho da Rúbia Mori, da Cristiane Marta Loureiro, que integra o movimento, são ativistas de boas causas, o movimento Blumenau Respeita a Faixa. Eu repito, gostaria de ver expandido para todas as cidades, afinal de contas, todas têm faixas de pedestre, todas têm mortes no trânsito, todas têm acidentes constantes, todas têm falta de respeito em relação a esse espaço que é do pedestre, e todas têm também falta de ação, muitas vezes, né? Essas faixas elevadas, me parece,
se tornaram a única solução para evitar que a velocidade seja igual quando se está trafegando nessas faixas que não têm a elevação, que são normais, são paralelas à via e causa problemas, sem dúvida nenhuma, a gente sabe disso. Mas, Rúbia, muito obrigado, também a você. Cristiane, muito obrigado por ter participado aqui dessa live na página 2, eu fico, de fato, muito grato e espero que a gente tenha, de certa forma, contribuído para que a gente também possa ver uma mudança ocorrendo logo, logo, a gente tem um trânsito mais humanizado, já que essa é a finalidade do Maio Amarelo, entre outras. Obrigado, Rúbia. Nós que agradecemos. Obrigada também, Carlos Henrique, nós agradecemos. Obrigado, Cristiane. Nós que agradecemos. A Caroline deixou uma mensagem ali bem legal. Então, sempre, fala. Parabéns a todos envolvidos nesse movimento. Eu gosto sempre de agradecer quando o motorista para na faixa. E quando eu estou motorista, gosto de receber esse gesto também. Sinto que faz a diferença. E é verdade, gentileza gera gentileza. Verdade. Olha só que legal. Para a gente terminar bem, né? É legal você agradecer o motorista que para, sim, também acho que é uma troca de gentileza. Ou para o carro e dá lugar, faz a boa ação do dia, por que não, né? Na verdade, gentilezas em todos os aspectos fazem muito bem, né? Então, quando a gente está interagindo com as pessoas, ser gentil, reconhecer o espaço, reconhecer o esforço que as pessoas fazem, é sempre maravilhoso e isso só reverbera positivamente. Quando não acontece, pode não ser. Muito obrigado a vocês, valeu demais. Obrigada, boa noite. Fico grato. Boa noite. E o pessoal, os internautas que acompanham a página 2, toda terça-feira a gente traz aqui um debate importante com pessoas, instituições, empresas que promovem a diferença, já que a nossa curadoria fica aí, garimpando pessoas, instituições, empresas que realmente querem fazer um mundo melhor. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Boa noite. Até. Obrigada, boa noite.